Boa tarde, queridos ouvintes, amigos aqui da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Estamos falando ao vivo aqui dia 20 de outubro de 2020, 17 horas e 31 minutos, aqui na Avenida Paulista, diretamente de São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata, em busca de livres pensadores. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito. Aliás, eu sempre, né? Nós sempre escolhemos aí assuntos que eu curto. Mas hoje, quando nós estávamos escolhendo, né, o tema do programa de hoje, eu ainda sugeria falarmos justamente de algo mais abrangente, né? Então nós vamos falar da linguagem dos símbolos. E eu estou falando isso pelo seguinte: todos os programas aqui do Semente Abstrata, praticamente todos ou todos, nós falamos de simbolismo. Falamos de simbolismos específicos. Mas hoje nós vamos procurar refletir um pouco, trazer algumas reflexões sobre o simbolismo em si, sobre a linguagem dos símbolos, sobre a linguagem simbólica. Vamos embarcar nessa então, pessoal? Vamos lá. Temos aí nossos próximos 22 minutos aí para falar então um pouquinho sobre a linguagem simbólica. Pessoal, o símbolo, a linguagem simbólica, ela serve principalmente o quê? Para resguardar a essência daquilo que ela representa. Ela serve para preservar a sacralidade, o sentido de eternidade do que ela representa. Existem as coisas, podemos dizer tudo, inclusive nós mesmos. Nós temos a nossa casca, a nossa parte aparente, a nossa parte exotérica. E nós temos também a nossa parte interna, a nossa parte essencial, a nossa parte eterna ou esotérica, que é aquilo que representa realmente a nossa parte imortal, né? Aquilo que é essencial, que é substancial. Em contrapartida, a parte exotérica, que é o que? Transitório, ou mesmo como os antigos hindus e filósofos orientais chamam de Maya, né, de ilusão. Ilusão, Maya é tudo aquilo que é transitório, né? E o que é essencial, o que é substancial, o que é eterno, é aquilo que realmente existe de verdade, é o que é verdadeiro, é o que é real, certo? Então a linguagem simbólica, pessoal, a linguagem dos símbolos serve justamente para resguardar esse sentido de sacralidade, esse sentido de eternidade, porque a nossa mente-emoção é o que são os estados de consciência, né? O mental concreto e o astral emocional, que formam a nossa alma, formam a nossa psique, que são estados de consciência bastante limitados, tá? São bastante limitados comparado com aquilo que é superior, com aquilo que é abstrato, que é espiritual, o que é eterno. Então, a nossa concepção de realidade, a maneira como nós encaramos, né, o que nós enxergamos, a forma como nós interagimos, tudo isso é muito passageiro, né? E a nossa linguagem, a linguagem que nós utilizamos, ela não consegue, por uma questão mesmo de incapacidade, por justamente não conseguir chegar, não conseguir atingir essa elevação, né, esse sentido de superioridade mesmo, de elevação e de eternidade, de sacralidade, do que é sagrado. Então, o símbolo ele consegue resguardar esse componente sagrado e eterno que
faz parte de todas as coisas, né? Todas as coisas. E para começar de nós mesmos, seres humanos. Tá bom, pessoal? Nós vemos que a linguagem simbólica ela está presente, né, em diversos aspectos da nossa vida e da nossa cultura e da nossa história. Por exemplo, as literaturas religiosas, né, elas são todas transmitidas o quê? Através de linguagem simbólica. Então, por exemplo, os livros sagrados, a literatura sagrada dos hindus, os Vedas, os Upanishads, os Puranas, por exemplo, né? Os livros sagrados, a literatura sagrada hebraica, o Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, o próprio Zohar, que é o livro do esplendor, por que não o Pentateuco de Moisés, o Velho Testamento, o Novo Testamento também, o Apocalipse, né? São livros escritos em linguagem metafórica, em linguagem simbólica. Em linguagem simbólica. Por isso que é inócuo você procurar interpretar um texto sagrado, um próprio texto bíblico, simplesmente pela interpretação literal. Né? Você fica aí preso na letra que mata, né? Existe um ensinamento iniciático que fala isso, né? Você fica preso à letra que mata e se distancia do espírito que vivifica. E o espírito que vivifica é justamente o quê? A busca dessa essência, que está resguardada ali no símbolo, na linguagem metafórica. As parábolas de Cristo, por exemplo, muito famosas, é a linguagem metafórica que serve para preservar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sagrado. Por isso que você lê um texto desse, por exemplo, um texto sagrado, ele tem validade hoje, assim como ele tinha há 2.000 anos, há 4.000 anos ou 10.000 anos, e ele terá validade também daqui 2.000 anos, 4.000, 6.000, enfim. Porque é isso, a linguagem sagrada, ela preserva esse sentido de eternidade. Preserva sempre esse sentido de eternidade. Tá? Os próprios mitos, né? As mitologias, a mitologia que a gente mais conhece, que nós temos mais proximidade, é a greco-romana, né? Mas a mitologia egípcia, as mitologias nórdicas, a mitologia nórdica, né? A mitologia céltica, as mitologias dos nativos americanos, dos africanos também, né? Fazem parte desse universo de linguagem simbólica, né? Todas as mitologias. Por isso que, às vezes, tem gente que fala assim, eu não gosto de ler mito porque é uma besteirada, né? Aqueles deuses ciumentos, não é? Sabe? Aquelas coisas que existem ali. Mas é isso, pessoal. O que está expresso nos mitos, na verdade, são as verdades humanas. São aquelas questões que fazem parte da psique humana. São os desafios humanos, né? São os mistérios da psique e da alma humana que estão presentes ali nos mitos, tá bom? Não podemos nos esquecer também, pessoal, que os próprios livros e obras filosóficas também se utilizam muito, basicamente de linguagem simbólica também. Só nós nos lembrarmos do mito da caverna, o maravilhoso mito da caverna de Platão, né? É pura linguagem simbólica. As ciências herméticas, pessoal, as ciências herméticas, elas são todas baseadas em linguagem simbólica. Todas elas. Então, a alquimia simbólica, as pessoas às vezes ficam muito presas também àquela ideia, nossa, os alquimistas, eles buscavam o quê? Buscavam fabricar ouro, né? Buscavam transformar o chumbo em ouro, né? Para quê? Para ficar rico, né? Para comprar uma mansão, não sei aonde, um castelo, sei lá. Não, pessoal, não é isso. Essa é a parte banal, essa é a parte vulgarizada. Não, isso não existe. A alquimia é pura, a alquimia, hermetismo, a alquimia, ela é pura linguagem simbólica.
A transmutação, por exemplo, do chumbo em ouro é a transmutação nossa, da nossa alma enegrecida, pesada, né? Feita de chumbo, entendeu? Transmutada em quem? Ouro, purificada. Esse é o sentido. É o mesmo sentido da pedra, da transmutação da pedra bruta na pedra filosofal, né? A própria, por exemplo, das tradições maçônicas, né? Fala da construção, porque maçom significa pedreiro, né? O pedreiro livre. Então, o pedreiro é aquele que lapida, né? Pedreiro é aquele que lapida a pedra. Então, nós estamos falando da pedra bruta e a pedra filosofal. Então, o maçom é aquele que lapida, né? Lapida. A construção do grande templo, né? Templo da Concórdia Universal dos maçons, né? Esse templo somos nós mesmos. É o nosso interior. Tá? É a nossa alma transmutada de chumbo em ouro, de pedra bruta em pedra filosofal. Infelizmente, né, existem, como essência mesmo, nós podemos dizer que existem poucos maçons no mundo. Né? Existem, infelizmente. Porque poucos... isso eu estou falando de uma maneira abrangente, não apenas aqueles que fazem parte das potências maçônicas, né? Mas em geral, né, seja em escolas filosóficas, seja mesmo em escolas de iniciação, infelizmente existem poucos maçons de verdade, maçons nesse sentido simbólico, daquele que está realmente buscando se lapidar, para se aprimorar, para se elevar, para se purificar. Né? Infelizmente são poucos que se dispõem a esse processo. Muitas vezes a maior parte acaba ficando muito na superfície. Tá? E isso realmente é bastante comum. E lembrando, né, que existe um outro ditado também iniciático que fala o seguinte, né, com essa questão relacionada a você pertencer a determinada ordem ou escola ou ordem maçônica, entendeu? Fraternidade, ordem secreta. Existe um ditado que fala o seguinte: nem todos que estão são e nem todos que são estão. Tá bom? Então, às vezes nem todos que estão dentro de escolas são, e muitos dos que... existem também aqueles que não estão em escola nenhuma e que são. Entendeu? É isso. Deixo aqui como reflexão. Tá bom, pessoal? Se você está curtindo esse nosso programa de hoje, assim como os outros programas do Semente Abstrata e ainda também do antigo Núcleo 137, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Semente Abstrata. Deixa ali a sua curtidinha, tá, no nosso vídeo, e se tiver a amabilidade de compartilhar o nosso trabalho, nós também agradecemos. Para nós é muito importante. Tá bom, pessoal? Visite também, se você tiver interesse, visite o nosso site www.sementeabstrata.com.br, visite-nos nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/sementeabstrata, no Instagram, @sementeabstrata, e se você quiser entrar em contato conosco, envie uma mensagem eletrônica, um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Bom, pessoal, aproveitando então aqui os nossos derradeiros minutos do programa de hoje, eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou curtindo muito, porque esse tema, né? Pô, falar de simbolismo, você está falando de tudo, né? Você está falando de tudo que abrange as ciências herméticas, né? Então, a própria também, como eu estou falando, a própria astrologia, eu que sou astrólogo, orgulhosamente, né, sou apaixonado por astrologia. A astrologia é pura linguagem simbólica, pessoal. Pura linguagem simbólica. O tarô, né, que é um instrumental de ganho de consciência, o tarô é simbolismo puro. É puro simbolismo. A numerologia, que infelizmente também está tão deturpada, né, está tão vulgarizada nos últimos tempos, assim como a astrologia também.
acabou se tornaram muito banalizadas, né? Esses instrumentais, essas ciências, né? Na verdade são grandes ciências herméticas, a astrologia, o tarô, a numerologia, e acabaram sendo muito vulgarizadas, mas é isso, a essência delas se mantém preservada, né? Através do quê? Através da linguagem simbólica, através dos símbolos. Mas elas são todas feitas com base na linguagem simbólica. Lembra, pessoal, que eu comentei aqui que os estados de consciência que nós temos manifestados, né, segundo a sabedoria iniciática das idades, são 4, né? Nós estamos no quaternário aqui, né? Então, são 4 estados de consciência que nós temos presentes, 4 corpos, né? Que do mais denso ao mais sutil é o físico, né? O próprio corpo físico, o corpo energético ou vital, que é a nossa aura, o astral o emocional e o mental concreto. Lembrando que o astral emocional mais o mental concreto formam a nossa alma, formam a nossa psique. E existe esse limite, né? Esse limite mental da nossa própria inteligência e que está atrelado também à questão da linguagem. Essa limitação que faz parte da própria concretude, vamos dizer assim, desses estados de consciência. Lembra que o mais sutil deles é o mental concreto, tá? Então, a linguagem simbólica, ela já atinge, pessoal, o que é o nível mais elevado, ligado, já relacionado ao que nós chamamos da tríade superior. E essa tríade superior representa o espírito, que é o eterno, que é o substancial, que é o imperecível, que é o sagrado, que é aquilo que não muda, tá? Então, a linguagem simbólica, ela toca o que é o abstrato, o que nós chamamos de mental abstrato, que já está já chamamos do que é o 5º estado de consciência. Lembra que dos estados manifestados, o mais sutil é o mental concreto, pois na sequência é o mental abstrato e o búdico ou intuicional, que são o 5º e o 6º estados de consciência, né? Vinculados aí mais diretamente o mental abstrato ao mental concreto, na sua parte superior, e o intuicional ao emocional astral, tá? Também pelo lado superior, tá? Então, o próprio estudo, né, a própria procura pelo decifrar a linguagem simbólica faz parte desse processo de despertar, de elevar os nossos estados de consciência nesse sentido, no sentido superior, no sentido mais ligado ao abstrato, ao intuicional, tá? É interessante, pessoal, nós procurarmos observar aquilo, o simbolismo que a vida nos traz diariamente, porque toda a nossa vida é simbólica. Tudo que acontece tem um significado. Vamos sempre nos socorrer em algum momento de uma das 7 leis herméticas, né? Lembra da lei da causa e efeito, o princípio da causa e efeito, que nos fala que não existem casualidades, né? Mas que sim, tudo é causal, tudo existe uma relação de causa e efeito. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um significado. Tudo, absolutamente tudo, desde a coisinha mais banalzinha até a questão mais importante, mais ligada às nossas questões existenciais e profundas, elas têm uma razão de ser. Toda a nossa vida é simbólica, tá? A família em que nós nascemos, nosso pai, nossa mãe, irmãos, se nós tivermos, né, pai, mãe, irmãos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, com quem você se casa, seus filhos, o lugar onde você mora, a sua profissão, o lugar onde você trabalha, né, as pessoas com as quais você se relaciona, os fatos que acontecem na sua vida, tudo isso é simbólico, tudo. A vida, ela traz essas questões por uma questão justamente de causa e efeito, né, a lei do karma, né, para fazer com que nós despertemos a alguma coisa, que nós aprendamos alguma coisa com esse simbolismo, né? É que, infelizmente, nós acabamos aí, na maior parte das vezes,
ficando muito focados aí simplesmente nas aparências das coisas, né? E acabamos nos desinteressando do processo de autoconhecimento, né? Porque todo esse processo faz parte do autoconhecimento. Essa questão de você buscar, de você se propor a entender o simbolismo da sua vida, sabe, entender cada coisa que acontece de uma forma simbólica, tá? Tudo isso faz parte o quê? Desse processo, né? De você começar a decifrar os mistérios da sua própria alma. Sabe que ocultamente a nossa alma é a nossa chamada da nossa esfinge, né? Aquele símbolo que existe lá no Egito, né? A esfinge de Gizé, que é aquele híbrido, né? Uma parte humana, uma parte leão, uma parte touro, uma parte águia, né? Existe aquela esfinge grega também, a esfinge de Tebas, né? Enfim, no tarô, o tarô é riquíssimo em simbolismos esfingéticos, né? A esfinge está presente em diversos arcanos, em livros sagrados, né? Como o livro de Ezequiel, por exemplo, a visão de Ezequiel da Merkavá, do carro celeste, né? Ali está uma representação da esfinge. No Apocalipse de São João a mesma coisa. E a esfinge é quem? A esfinge é a nossa alma, é o chumbo. Lembra da nossa alma como chumbo? Nossa alma como chumbo que nós temos o dever, né? Estamos aqui para evoluir, justamente para nos purificar, para nos transformarmos em pedra filosofal, nos transformarmos de chumbo em ouro a nossa alma, tá? Então, todo esse processo, pessoal, de você decifrar, de procurar, a começar a ter a disposição, tá? De decifrar, de procurar entender as coisas que acontecem na sua vida, você já está trabalhando a sua esfinge, tá? Então, nesse processo, a vitimização, por exemplo, não tem espaço, tá? Aquela coisa de se vitimizar, de falar, ai, mas as coisas, isso só acontece comigo, né? Porque não sei o que, eu joguei pedra na cruz, sabe? Aquela coisa, não funciona, tá? Nós realmente adotarmos através da nossa vontade uma postura ativa de buscar um entendimento, sabe? A sua mera disposição, nesse sentido, já começa a ajudar, né? Você já começa a entrar nesse processo de decifrar a sua esfinge, de decifrar os símbolos que fazem parte de você, tá? Aquilo que te aparece, aquilo que aparece para você, aquilo é seu, faz parte da sua esfinge, né? Nossas avós falavam, tinha até um ditado que diz, assombração sabe para quem aparece. Eu acho incrível esse provérbio, né? Esse ditado popular. Porque realmente, né? Pode ter certeza, a assombração que aparece para você não é a que aparece para mim, porque a assombração que aparece para você faz parte da sua esfinge, e a que aparece para mim faz parte da minha, certo? Um outro, vamos dizer assim, um instrumento, formidável para nós procurarmos decifrar os simbolismos, o simbolismo da nossa vida, da nossa esfinge, é procurar nos lembrar dos sonhos e procurar decifrá-los, tá? Os sonhos têm uma importância muito grande nesse processo, né? Os sonhos trazem esses símbolos que fazem parte da nossa própria esfinge, desse processo de decifrar a nossa própria alma. Tá bom, pessoal? Estamos fechando aqui já o programa de hoje. Então, para encerrar, eu gostaria de deixar como reflexão uma frase que eu gosto muito, que é do filósofo neoplatônico Plotino, o grande Plotino, que ele fala o seguinte: tudo é símbolo, e sábio é quem lê em tudo. Olha que interessante. Deixo como reflexão aqui para nós essa frase, né, esse pensamento do grande Plotino. Tá bom, pessoal? Obrigado, uma ótima semana para vocês. Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço para todo mundo. A semana que vem nós estamos de volta aqui com o novo programa do Semente Abstrata.